Um álbum que foi primeiro lugar nas paradas de metal da Suécia, Noruega, França e Alemanha. Vendeu mais de 1,5 milhão de cópias em todo o mundo e foi o primeiro álbum da banda a entrar na Billboard 200 dos Estados Unidos. Eu estou falando desse álbum aqui, ó. Saxon, Power and the Glory, o quinto álbum de estúdio da banda, que é uma das referências do heavy metal britânico, que eu vou contar muita coisa sobre esse álbum no vídeo de hoje. Vamos ver? Roda a vinheta. Power and the Glory, um álbum fantástico, primordial na discografia de qualquer pessoa que gosta de heavy metal britânico, né? Aquele heavy metal clássico, né? Foi um grande sucesso da banda Saxon, que o foco deles nesse álbum era o quê? Atingir o mercado americano. Então, para eles tentarem atingir o mercado americano, eles procuraram a ajuda do produtor Jeff Glicksman. Jeff Glicksman já tinha trabalhado ali com artistas como Kansas, já tinha trabalhado ali com Gary Moore, né? Chegou a trabalhar também mais para frente ali com Yngwie Malmsteen, com Black Sabbath, né? Então é um camarada bom para poder produzir ali o Saxon para atingir o mercado americano. Bom, mas para isso eles tiveram ali, pela primeira vez em estúdio, a presença do baterista Nigel Glockler. Né? Nigel Glockler entrou ali na banda durante a turnê do quarto álbum, Damien and Leather. Bom, não se sabe ali realmente quando foi que ele entrou, mas a gente mais ou menos desconfia que foi mais ou menos ali no iniciozinho da turnê do Damien Leather, né? Ele entrou na banda justamente porque o antigo baterista, o Pete Gill, tinha sofrido uma lesão na mão e a banda precisava continuar a sua agenda de shows. Bom, o Nigel foi pego assim meio que de surpresa para entrar no Saxon, né? Foi basicamente o seguinte, ele recebeu uma ligação num domingo e na quarta-feira ele já tinha o primeiro show com a banda, então teve ali pouquíssimos dias ali, né? Vamos se dizer que o cara teve ali praticamente 2 dias apenas, na segunda e a terça ali, para ensaiar todo o repertório do Saxon. Bom, para quem não sabe do Nigel Glockler, ele nunca tinha tocado antes heavy metal, antes do Saxon, né? Ele tocava numa banda assim, meio pop, assim, meio alternativa, ali no início dos final dos anos 70, início dos anos 80, numa banda chamada Toya. E que Toya, na verdade, era o nome da vocalista da banda, a Toya Wilcox. Toya Wilcox ficou conhecida, ficou assim bastante conhecida na internet, né? Na época de 2020, 2021, quando ela começou a fazer vídeos com o seu marido, que é nada mais, nada menos do que Robert Fripp, o guitarrista lendário da banda progressiva King Crimson. Na época em que o Nigel tocava a bateria com a banda, ela não era casada com o Robert Fripp, ela só veio a casar com o Robert Fripp mais à frente ali, no final dos anos 80, se eu não me engano, né? Bom, mas Nigel Glockler se encaixou perfeitamente bem na banda, inclusive o primeiro registro dele na banda foi no álbum ao vivo The Eagle Has Landed, né, que é praticamente assim uma coletânea, assim, um the best of de tudo que o Saxon fez nos 4 primeiros álbuns. É um álbum assim que eu vou trazer para vocês aqui qualquer dia, porque é um álbum que merece ali uma boa resenha, porque é um álbum primordial na discografia do heavy metal, né, em geral, né. Bom, mas o que acontece? Voltando ali ao Power and the Glory, né, eles terminaram ali a turnê do Damien Leather, né, porque eles lançaram ali ainda o álbum The Eagle Has Landed em 82, em maio de 82, e logo depois ali no outono de 82, eles foram para Atlanta, né, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, ali para gravar, junto com o produtor Jeff Glicksman, o álbum The Power and the Glory. Bom, conta-se que, na verdade, eles tinham 16 músicas compostas para esse álbum, mas, é claro, eles tinham que escolher algumas para que pudesse entrar nesse álbum. Então eles escolheram as 8 melhores, e é claro que foram realmente as 8 melhores, porque todas essas músicas são excelentes. Se você não conhece esse álbum, conheça, porque ele é muito bom. Bom, e essas outras 8 músicas aí que não entraram no álbum, né? Em 2009, quando eles fizeram um remaster desse álbum, eles chegaram a colocar 2 faixas inéditas, né? 2 faixas numa versão demo, né? Eles colocaram nesse remaster de 2009 como faixas bônus, junto com outras faixas bônus, né? De demos ao vivo e tudo mais. Mas até hoje, das 16, só apareceram as 8 que entraram no álbum, mais essas 2 demos. Vamos ver se algum dia essas outras 6 aparecem, né?
Bom, o que aconteceu? Eles lançaram o álbum em março de 83, mas a turnê na verdade começou em janeiro de 83. Eles começaram ali logo no iniciozinho do ano de 83, fazendo ali alguns shows, tanto é que no final de janeiro de 83, eles resolveram gravar em vídeo um dos seus shows na cidade de Nottingham. Então eles gravaram o show ali na íntegra para um lançamento em VHS, um home video, o primeiro home video da banda, dessa turnê Power and the Glory. Eles ainda não tinham ainda lançado o álbum Power and the Glory, mas testaram 4 músicas desse álbum nesse vídeo. É o caso do Power and the Glory, é o caso da Headline, This Time Rocks e The Eagle Has Landed, né? Um fato interessante sobre a The Eagle Has Landed é que ela foi tocada pela primeira vez ali em agosto de 81. E ela, como tem os créditos para o Nigel Glockler também, então acredita-se que o Nigel Glockler deve ter entrado um pouco antes ali de agosto de 81, provavelmente em julho, talvez, né? É um fato bem interessante. Outra coisa também interessante é que a faixa Headline, ela tem os créditos do antigo baterista Pete Gill. Então provavelmente era uma faixa que eles já vinham tentando gravar ela para uns álbuns anteriores, mas que esperaram o momento certo para lançar nesse álbum. Para quem não sabe, Pete Gill, eu contei bastante coisa sobre Pete Gill no vídeo sobre o Wheels of Steel, o segundo álbum da banda que tem aqui no canal. Então se depois vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo e no card aqui acima, tá? E Pete Gill, depois mais pra frente, depois que melhorou da lesão na mão, ele foi trabalhar com o Motorhead, foi ser baterista do Motorhead. Inclusive as duas bandas até excursionaram ali, fizeram muita turnê ali no Reino Unido, juntas no início de carreira, né? Para quem não sabe dessa história. Bom, esse álbum também gerou um single, que é a faixa Nightmare, que por incrível que pareça, essa faixa Nightmare só foi tocada 5 vezes durante a turnê, né? E inclusive essas 5 vezes foram em apresentações que eles fizeram na Itália, né? Então eles fizeram várias apresentações na Itália, mas apenas 5 desses shows na Itália é onde eles tocaram a faixa Nightmare. Outro fato interessante é que a faixa Watch in the Sky só foi tocada uma única vez nessa turnê e nunca mais tocaram de novo, na cidade de Leeds, no Reino Unido, né? Bom, a turnê foi bastante extensa, né? Eles chegaram ali até mais ou menos setembro de 83, fazendo bastante show, mas o álbum foi um sucesso absoluto. Eles conseguiram o primeiro lugar nas paradas de metal ali da França, da Alemanha, da Suécia e da Noruega. Chegaram na posição de 15º no Reino Unido. E o álbum vendeu nada mais nada menos do que 1,5 milhão de cópias ao redor do mundo. E conseguiu chegar na Billboard 200 dos Estados Unidos, chegando na posição de 155. Bom, pode ser bastante distante das primeiras posições, mas para a banda foi assim um tremendo sucesso, já que a banda estava mais ali dentro do mercado britânico apenas, né, e ali do mercado europeu. Então era muito satisfatório para a banda conseguir adentrar ali no mercado americano. A banda fez muitos shows como banda de abertura ainda nos Estados Unidos, mas já começou a fazer alguns shows separados, sendo banda principal. Isso que foi bastante interessante, né? E Power and the Glory é um álbum assim que é uma referência para muita gente que curte heavy metal. Eu, por exemplo, escuto esse álbum desde criança, né? Meu irmão tinha esse álbum, então é um álbum que ele escutava massivamente, então aquilo ali foi entrando na minha cabeça e é um álbum muito bom. Para quem não conhece, é um álbum que vale a pena. E essa versão que eu estou trazendo para vocês é uma edição limitada, que saiu recentemente num vinil no formato de redemoinho, muito bacana, que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá? Bom, esse aqui então é o álbum do Saxon, Power and the Glory, nessa edição limitada. Por que edição limitada? Ele vem nesse plástico aqui, ó, com esse adesivo. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem. Estão vendo? Saxon, Power and the Glory, The Original Classic Album, uma edição limitada num vinil no formato de redemoinho. Então eu vou já mostrar para vocês. Tem essa fotografia aqui mostrando como é que é o vinil, né? Bem legal. Então é uma edição limitada desse LP do Saxon. Bom, a capa dele, o vinil é muito parecido com a versão que foi lançada originalmente em 83. Eu lembro porque o meu irmão tinha esse vinil, né, na época, ele comprou nos anos 80, então desde moleque eu vi esse álbum, né? Então a parte de trás também é idêntica,
Não tem nada de diferente da versão original, né? Lado 1, lado 2. Aqui tem a formação da banda, Biff Bifford no vocal, Graham Oliver e Paul King nas guitarras, Steve Dawson no baixo e Nigel Glockler na bateria, né? E aqui fala onde é que ele foi gravado, quem produziu, né, e tudo mais, os agradecimentos, né? Então a versão é basicamente idêntica à versão original. Bom, vamos ver como é que ele é aqui por dentro. Começando já com esse encarte bem bacana. Bem bacana por quê? Porque aqui mostram os singles desse álbum, né? Então a gente tem aqui o single de Nightmare, a capa do single do Nightmare, aqui numa versão em Picture Disc do Nightmare. Aqui nós já temos um anúncio, né, de divulgação do álbum, né, do novo single, disponível em 7 polegadas, né, numa edição limitada com pôster e tudo mais. E aqui apresentando também um vinil de 12 polegadas, apresentando músicas do Daniel Lehrer, né, que é o álbum anterior, versões ao vivo do Daniel Lehrer, nunca antes lançada, né? Então, muito bacana isso aqui, né? Esse single, né, desse Power and the Glory. Aqui nós temos aqui um picture disc do Power and the Glory também, e aqui a capa da Kerrang, né, na época do Natal. Provavelmente essa aqui deve ser a capa de 82, já que o álbum foi lançado em 83, né? Bem bacana isso aqui. E do outro lado vem as letras das músicas. Então nós temos Power and the Glory, né? Headline. Então tem todas as letras das músicas. E o interessante é o quê? Que aqui embaixo vem dizendo que todas as músicas foram escritas por Nigel Glockler, Biff Bifford, Steve Dawson e Graham Oliver, com exceção da faixa Headline, que foi feita por Bifford, Dawson, Peter Gill e Graham Oliver. Quer dizer, Peter Gill foi o baterista anterior ao Nigel Glockler. Então, significa que a faixa Headline provavelmente já havia sendo ensaiada na época do Daniel Lehrer, do quarto álbum da banda. Até porque a faixa The Eagle Has Landed, já que foi feita pelo Nigel, essa música já havia sendo tocada já em agosto de 81. Né, na parte final da turnê do Daniel Lehrer, eles já estavam tocando em show a faixa The Eagle Has Landed. Então é uma música que Peter Gill já estava tocando, quer dizer, que o Nigel Glockler já estava tocando na banda em 81, certo? E esse aqui, como eu falei anteriormente no vídeo, foi o primeiro álbum com o Nigel Glockler na bateria, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no vinil, que o vinil é muito bonito, né? Então tá ele aqui, ó. Esse formato de redemoinho, muito bacana isso aqui. Então está aqui dizendo que no lado 1, que é o outro lado, né, tem Power and the Glory, Headline, Warrior e Nightmare. E nesse lado, This Side, né, lado 2, This Town Rocks, Watching the Sky, Midas Touch e The Eagle Has Landed. E aqui do outro lado nós temos o outro selo, que é exatamente aquele que vem na fotografia do adesivozinho que eu mostrei há pouco para vocês, estão vendo? Então um vinil muito bonito, muito legal, né? Essa edição limitada desse disco do Saxon, que é um disco que abriu as portas de vez para a banda nos Estados Unidos, né? Então é um álbum que, na minha opinião, é um álbum muito bacana, que todo mundo que gosta de heavy metal vale a pena ouvir. É isso aí, Saxon, Power and the Glory. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas que curtam o mesmo conteúdo. Não esqueça de deixar também o seu comentário aqui no vídeo e também não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Valeu!